Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês a continuação dos conteúdos apresentados anteriormente. Na aula passada nós falamos um pouco sobre o desenho arquitetônico e agora nós vamos tratar do desenho dos cortes verticais. Na aula passada nós tratamos as características do desenho arquitetônico e também nós fizemos o roteiro de elaboração. Agora aqui nós vamos começar a aula de hoje com o roteiro de elaboração dos desenhos dos cortes verticais. O roteiro de elaboração dos desenhos dos cortes verticais é muito similar ao roteiro da planta baixa. É importante destacar que os desenhos, tanto do corte vertical quanto da planta baixa, quanto os demais desenhos a serem representados no projeto arquitetônico, são todos elaborados no mesmo arquivo DWG. Portanto, para fazer os cortes verticais, a planta de locação e a planta de situação, não é necessário criar um novo arquivo DWG e reconfigurar. Portanto, nós podemos começar o desenho do corte vertical a partir das informações da planta baixa. Nós vamos sempre desenhar primeiro a planta baixa, depois é que nós vamos fazer o desenho dos cortes verticais. Por quê? Porque algumas informações da planta baixa são necessárias para que nós façamos o desenho dos cortes verticais. Eu posso extrair algumas informações do desenho da planta baixa e transmiti-las para o desenho dos cortes verticais. No caso dos cortes verticais, por onde que nós começamos? Começamos também pelo desenho das paredes. Em seguida, nós delimitamos as superfícies, os limites inferiores e superiores entre os andares. Em seguida, demarcamos os níveis dos terrenos, fazemos a representação das esquadrias e dos vãos da construção. Em seguida, inserimos a representação das louças sanitárias e das achuras. Por fim, indicamos a localização dos elementos estruturais e colocamos as cotas, linhas de corte e cotas de nível. Aqui eu tenho um exemplo da primeira etapa do desenho. Nesse caso aqui ele já colocou também a inclinação do telhado, em 27%. Essa medida de inclinação do telhado é importante destacar que a cada 1 metro de telhado eu subo 27 centímetros. Por isso que o telhado, nesse caso, ele tem na metade do vão, né? É importante destacar que é na metade do vão. Se eu contar uma linha horizontal aqui do beiral, 1 metro na horizontal, eu vou subir 27 centímetros. Por isso que a inclinação do meu telhado é de 27%. Aqui ele já fez algumas etapas adicionais, ele colocou algumas cotas, com os revestimentos, as louças sanitárias e as esquadrias. No caso das fachadas, né, como que eu faço o desenho da fachada? Assim como na planta baixa, nos cortes eu precisei de desenhos, informações da planta baixa, eu vou precisar também na fachada. Para quê? Para saber a localização da porta, da frente do terreno. Então, é importante encontrar esses elementos na planta baixa e transferir posteriormente o desenho da fachada. Então, quais são as etapas necessárias para o desenho da fachada? Delimitação dos níveis da fachada, demarcação de níveis do terreno, representação dos vãos e esquadrias, desenho dos elementos de cobertura e dos elementos decorativos. Seria, por exemplo, a representação do revestimento do telhado. Isso é um elemento decorativo, né? Ou a achura do vidro. Por fim, eu insiro as cotas de nível. As únicas cotas que são representadas na fachada são as cotas de nível. Não se cota nenhuma medida da edificação. É importante destacar aqui essa informação no final, né, que na fachada as espessuras de linha elas variam conforme a proximidade dos elementos em relação ao observador. Ou seja, aqueles elementos que estão mais à frente do observador vão ser representados com linhas mais destacadas do que aqueles elementos que estão mais distantes, né? Isso no caso da fachada frontal. No caso das fachadas laterais, são aqueles elementos mais distantes dos muros que vão ser representados com linhas mais finas, enquanto que os elementos mais próximos dos muros com linhas mais grossas. Então, aqui tem um exemplo, né, de representação de fachada. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Código de Obras. Tá? O Código de Obras daqui da cidade de Florianópolis, né? Cada município tem o seu Código de Obras. No caso de Florianópolis é a Lei Complementar 60, 28 de agosto de 2000. Nós vamos apontar algumas características referentes a edificações no Código de Obras. No artigo 76, por exemplo, diz que as fundações e estruturas
estruturas deverão ficar situadas inteiramente dentro dos limites do lote, considerar as interferências para com as edificações vizinhas, logradouros e instalações de serviços públicos, ou seja, tem que ter elementos estruturais e a estrutura em si ela só deve atuar dentro do terreno, né? As forças referentes à estrutura elas não devem se propagar para os terrenos vizinhos, né? Elas devem estar contidas sempre nos limites do terreno, assim como os elementos físicos estruturais representados. Não posso representar, por exemplo, uma sapata além dos muros, o que realmente não faz sentido. Paredes. Paredes das edificações em geral, quando executadas em alvenaria, deverão ter espessuras não inferior a 12 centímetros. Então, o Código de Obras ele determina qual que é a espessura mínima da parede de uma edificação. No caso aqui de Florianópolis é de 12 centímetros. Existe obra com paredes mais finas que essas? Existe, mas não está de acordo com o Código de Obras de Florianópolis. Tem também uma normativa referente às medidas dos guarda-corpos. Os guarda-corpos têm que ter altura mínima de 1,10 m, ou seja, corpos situados em pavimentos mais altos para sacadas e varandas. Das coberturas e beirais. Normalmente, os beirais eles não podem estar menos de 10 centímetros dos limites do lote, ou seja, os beirais eles têm que estar pelo menos 10 centímetros distantes dos muros do terreno. E também as águas pluviais, elas serão canalizadas para a rede pública vial dentro dos limites do lote, né? Não sendo permitido o despejo em lotes vizinhos ou sobre logadouros públicos, ou seja, o projeto de drenagem da edificação tem que estar todo uso do lote em que a edificação se encontra. Quanto ao dimensionamento e classificação dos compartimentos, existem algumas normativas no Código de Obras e quais são? Os compartimentos ou ambientes de repouso em edificações, só para uso residencial, pode haver ambientes de repouso e de estar e estudo. E eu não estou tratando de edificações comerciais, somente edificações residenciais. Esses ambientes eles devem ter no mínimo 2,60 metros de pé direito e 7 metros quadrados de área, além de possibilitar a inscrição de um círculo com diâmetro de 2,60 metros. Então, quando nós formos fazer o desenho, eu vou mostrar um exemplo prático para vocês. Tanto as áreas mínimas dos compartimentos de estar e repouso, segundo o Código de Obras de Florianópolis, são a sala, quando conjugada com o dormitório, por exemplo, num apartamento estúdio. Esses cômodos juntos têm que ter no mínimo 18 metros quadrados de área. A sala de estar tem que ter no mínimo 12 metros. Caso haja um único dormitório, esse dormitório tem que ter no mínimo 11 metros. E se for o primeiro dormitório da edificação, numa edificação residencial com mais de um dormitório também, segundo dormitório em diante pode ter no mínimo 9 metros. De mais dormitórios, o apartamento podem ter menos de 9 metros, pode ter no mínimo 7 metros quadrados, que é a medida mínima para um ambiente de repouso. Referente aos compartimentos, aos ambientes de áreas molhadas, né? Existe uma normativa diferente. Esses ambientes têm que ter no mínimo 2,40 metros de pé direito e possibilitar a inscrição de 1,40 m de diâmetro no plano do piso e possuir área inferior a 4 metros quadrados. Instalações sanitárias, vestiários, as casas de máquinas, as áreas de circulação em geral e depósitos ou ambientes de áreas molhadas que se exercem atividades devem dispor de meios mecânicos artificiais de iluminação ou ventilação. Então, esses ambientes eles têm que ter pelo menos uma parte com ventilação forçada e eles têm que respeitar um mínimo de 2,40 metros de pé direito e a área mínima definidas em função da sua utilização específica conforme normativas do Código. Aplicação de revestimentos de piso e parede em áreas molhadas, né, ou áreas que contêm instalações sanitárias, no caso de despejo de lixo, devem ter revestimento cerâmico a pelo menos 1,50 m em relação ao piso. Tá? A parede não precisa ser toda revestida, porém, pelo menos na altura de até 1,5 m deve ser revestido. Soma total dos vãos de iluminação e ventilação dos compartimentos deve corresponder no mínimo a 1/6 de área para dormitórios e estar, cozinha e serviço a 1/8 de área e para sanitários 1/10 de área, né? Ou seja, as áreas, por exemplo, elas têm que, no total, meio ambiente, elas têm que obedecer essas normativas. Por exemplo, se eu tenho uma sala de 6 metros, a área total das esquadrias deve ser de
pelo menos 1 metro. Né? Eu posso ter, por exemplo, 2 janelas com meio metro de área. Só para dar um exemplo numérico. Portas têm que ter no mínimo altura de 2 metros e largura livre, ou seja, o seu vão entre forras de 80 centímetros, quando situadas nas áreas comuns de circulação, né? Ou seja, estar, pouso, quartos. E uma porta poderá ter largura inferior a 60 centímetros, ou seja, uma porta de banheiro eu posso ter uma largura entre 60 e 80, que não é uma área de grande comum de circulação, por exemplo, ou uma cozinha. A lotação das edificações. Considera-se lotação de uma edificação o número de usuários calculado em função da sua área de utilização. Considera-se que uma residência unimultifamiliar tem que abrigar uma quantidade de pessoas que seja compatível com essa regra. Cada pessoa deve habitar 15 metros quadrados, uma área de 15 metros quadrados da edificação. Portanto, se você tem uma família de 4 pessoas, essa família ela tem que habitar, segundo o Código de Obras, uma edificação que tenha pelo menos 60 metros quadrados. Das instalações sanitárias, ainda tem uma normativa, né, referente à quantidade de louças sanitárias que tem que estar presentes nos cômodos de instalações sanitárias, né? Em casas e apartamentos, por exemplo, tem que ter pelo menos um vaso sanitário, um lavatório e um chuveiro. Dimensões do espaço ocupado pelas peças sanitárias devem atender a essa tabela. Por exemplo, o vaso sanitário não deve ocupar mais que 1 metro de área, sendo que desse 1 metro, pelo menos 80 centímetros correspondem à largura. O vaso sanitário não pode ter largura inferior a 80 centímetros na sua área de ocupação. Quanto às normativas referentes a corredores e áreas de circulação, residências, escritórios e consultórios, não pode ter a largura dos corredores inferior a 30 centímetros. A largura mínima ideal corresponde a 10% do comprimento do corredor. Tem um corredor de 1 metro, né? O ideal seria que fosse 10 centímetros no caso? Não, seria que fosse 80, porque 80 é o mínimo, né? Se eu tenho um corredor de 10 metros, por exemplo, aí esse corredor, o ideal é que tenha 1 metro. Bom, largura. Uso coletivo nas edificações residenciais, multifamiliares, comerciais ou de serviços. A largura mínima desse corredor ela deve ser de no mínimo 1,20 m para cada, até 10 metros de extensão, acrescentando-se 5 centímetros por cada metro ou fração que exceder aos 10 metros. Portanto, se eu tenho um corredor de 11 metros, aí a largura mínima vai ter que ser de 1,25 m, por exemplo. Pé direito mínimo de corredor, em geral, é de 2,40 m, mas em áreas comerciais, mínima, tem que ser de 3 metros. Bom, e para finalizar, aqui tem o enunciado do nosso trabalho de desenho arquitetônico que vocês vão começar a fazer. Esse aqui é o trabalho que vocês vão ter que entregar. Vocês vão fazer o projeto arquitetônico de edificação com as características descritas a seguir e que também as informações vão estar presentes no Moodle. Vou passar para vocês o PDF da planta baixa e a partir daquele modelo de planta baixa que vocês vão fazer o projeto. A planta baixa ela tem que estar em escala 1:50. Os cortes verticais vão ter 2 cortes verticais, um corte A e um corte BB, nas escalas 1:100. Uma planta de locação na escala 1:200 e uma planta de situação na escala 1:500. Vocês vão ter que incluir no desenho um quadro de esquadrias, conforme o modelo da aula anterior, e um quadro de áreas, também conforme o modelo da aula anterior. Algumas características adicionais dessa edificação do trabalho, quais são? Planta baixa. Tem que estar incluídas as informações dos lados de áreas, dos pisos, das cotas presentes no modelo PDF, ser reproduzido no AutoCAD e disponível no Moodle. Vocês podem pesquisar blocos para poder utilizar no mobiliário de louça sanitária, vocês não precisam fazer os blocos. Existem blocos prontos em arquivo DWG. Vocês podem utilizá-los. É fundamental que no trabalho tenha um lavatório e 2 pias, a pia do banheiro e a pia da cozinha, além do tanque na área de serviço. Cotas de nível situadas a 15 centímetros em relação ao nível natural do terreno nos cômodos internos e 5 centímetros para calçada. Outras informações adicionais, Planta baixa vai estar disponível no PDF do link do Moodle. Os cortes verticais, essa edificação tem pavimento único. O telhado vai ser um telhado de 2 águas com cumeira central, com o topo do telhado central.
e longitudinal à fachada principal. A estrutura do telhado ela vai ser em treliça de madeira com tesoura. O tipo de telha utilizado no telhado vai ser de cerâmica, com beiral sem platibanda. O caimento do telhado, ou seja, a sua inclinação vai ser de 33%, 36%. E a fundação com representação somente das vigas baldrame, que suportam as estruturas de fundação. Telhas estruturais vão ser representadas logo abaixo da laje, vão ser representadas também nos cortes verticais a cota de nível, conforme os dados dos elementos estruturais de verga e de laje. As plantas de locação. O que vão ter de dados? Sentido do caimento do telhado, da cumeira para a fachada lateral, as medidas do terreno, o recuo da fachada principal até a entrada do terreno, recuo do beiral em relação ao muro, recuo da fachada lateral em relação ao muro, orientação da fachada principal, e nós vamos colocar uma árvore no terreno. E na planta de situação, o que vai ter de informação? A rua em que o imóvel está localizado, e o bairro. Quanto aos dados de layer, vocês podem seguir a tabela que se encontra nesse slide. Quanto às instruções de entrega, essas instruções vão ser informadas para vocês no Moodle, tá bom? Por hoje era isso e até a próxima aula.